meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 7º ano, e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre a camada de ozônio. Só que hoje nós vamos falar sobre notícias boas sobre a camada de ozônio, tá bom? Então, pega seu caderno e sua caneta ou lápis para anotar os principais pontos dessa aula, tá bom? Então, vamos lá para a aula comigo. E a habilidade que nós iremos trabalhar será avaliar propostas individuais ou coletivas para a preservação da camada de ozônio. Então, vamos recapitular o que é a camada de ozônio, né? Então, pessoal, a camada de ozônio, como o próprio nome já diz, é uma camada composta pelo gás ozônio, que a fórmula molecular do ozônio é O3. Eu tenho 3 moléculazinhas de oxigênios que estão ligadas, tá bom? A camada de ozônio ela está localizada em uma região da atmosfera chamada de estratosfera, que fica logo acima da troposfera, que é a camada onde nós vivemos, tá? E fica entre 20 e 35 quilômetros da superfície da Terra. A existência da camada de ozônio é muito importante para a manutenção da vida do nosso planeta, porque ela filtra cerca de 90% dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, tá bom? Impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. Então, por que isso é importante, minha gente? Porque se os raios solares incidissem diretamente sem um filtro, né? Sem a camada de ozônio, não seria possível a existência de vida aqui na Terra. No entanto, como eu falei na aula passada, infelizmente, a camada de ozônio vem há vários anos sendo agredida. E aí isso propiciou um buraco na camada de ozônio, tá bom? Como consequência desse buraco, dessa destruição da camada de ozônio, houve uma maior incidência de raios solares, tá? Isso porque a camada de ozônio filtra parte desses raios solares. Então, aqui eu tenho o Sol emite os raios solares, não é isso? E parte deles, desses raios ultravioletas, são absorvidos aqui na camada de ozônio e parte deles até incidem de volta aqui para o espaço. Então, não entram aqui no planeta Terra. Somente alguma parte que passa, tá bom? Para a manutenção da vida do planeta, para as plantas fazerem fotossíntese, tá bom? Para os seres humanos produzirem vitamina D e assim por diante. Beleza. Porém, se eu tenho uma parte dessa camada aqui destruída, eu não tenho a absorção desses raios ultravioletas. Isso significa que eles vão passar aqui, ó, mais facilmente. Isso tem consequências que são graves, tanto para o ecossistema de forma geral, planeta, quanto para a saúde dos seres humanos, para os animais, para as plantas, enfim. E uma dessas consequências da destruição da camada de ozônio é o aumento da ocorrência de câncer de pele, tá bom? Porque os raios ultravioletas acabam modificando o DNA que existe na nossa pele, tá bom? E aí, essa modificação de DNA causa uma mutação e uma mutação leva ao câncer, tá? E o câncer de pele é um câncer que é muito agressivo. Então, se eu tenho uma maior incidência de raios solares causados pela destruição da camada de ozônio, infelizmente, mais pessoas vão ter câncer de pele, tá? Além disso, um outro problema de saúde que está relacionado com essa incidência de raios solares causados pela destruição da camada de ozônio é o aumento da incidência de catarata, tá bom? Em pessoas que têm tendência de desenvolver, porque eu tenho uma maior incidência de raios solares e isso causa a cegueira. Beleza, pessoal? Então, são problemas de saúde que estão relacionados diretamente com a destruição da camada de ozônio. Além disso, além de problemas que são diretos à saúde humana,
eu tenho outras consequências dessa destruição da camada de ozônio, que é a intensificação do efeito estufa, tá? Então, se a camada de ozônio é destruída, como eu falei para vocês, aumenta a exposição, aumenta a incidência de raios solares no planeta Terra. Isso vai aumentar o efeito estufa, ou seja, vai aumentar o aquecimento do planeta. Aumentando esse aquecimento do planeta Terra, tá? Aumentando, as temperaturas do planeta vão ficar variadas. Então, áreas que eram frias vão ficar quentes, áreas que eram quentes vão ficar frias. Isso tudo por causa que causou uma desregulação, né, nessa temperatura média do planeta, tá bom? Perfeito. E além disso, uma consequência disso, na realidade, desse aumento da temperatura do planeta de forma geral, há o descongelamento das geleiras polares, tá? E aí, as geleiras polares descongelando, o volume da água dos oceanos vai aumentar ainda mais, e aí isso vai causar inundações, pessoas vão perder suas casas, ecossistemas vão ser destruídos, pessoas vão morrer, e isso é uma consequência geral da destruição da camada de ozônio. Então, para vocês verem a gravidade que é destruir a camada de ozônio, né? Perfeito. E aí, como eu falei para vocês na aula passada, nós vamos falar somente de efeito estufa na próxima aula, tá bom? Então, não percam a próxima aula. Vamos falar muito sobre efeito estufa. Como eu falei para vocês aqui no tópico anterior, também existe uma relação entre a camada de ozônio e o efeito estufa. Então, qual que é essa relação? Bom, pessoal, o efeito estufa, assim como a camada de ozônio, é natural do planeta, tá? E o efeito estufa, ele é muito importante para a manutenção da temperatura aqui do nosso planeta. Então, o efeito estufa, ele acontece naturalmente e ele é benéfico, tá? Para os seres humanos, os animais, as plantas, tá? Todos os seres vivos que compõem o planeta Terra. Então, a camada de ozônio, ela ajuda aí nessa relação que há entre equilíbrio de temperatura e o efeito estufa, que é a manutenção dessa temperatura, como nós iremos ver na próxima aula, tá? Então, tanto o efeito estufa quanto a camada de ozônio são os dois principais fenômenos que vão garantir a manutenção da vida no planeta, tá bom? Então, sabendo disso, a gente pode afirmar, né, que o efeito estufa e a camada de ozônio estão agindo em conjuntamente, os dois estão lá juntinhos para garantir a manutenção da vida no planeta, para garantir as temperaturas que garantem essa manutenção dessa vida e a sobrevivência dos seres vivos. Perfeito. E aí, sem a camada de ozônio, não haveria qualquer tipo de ser vivo habitando o planeta Terra, pois os efeitos da radiação ultravioleta inviabilizariam qualquer possibilidade de vida, tá bom? Isso porque, como eu falei para vocês, os raios ultravioletas, eles são muito prejudiciais à saúde dos seres vivos. As plantas distraem os cloroplastos e uma gama de consequências que eu já falei para vocês. Então, sem a camada de ozônio, não seria possível a vida no planeta. Então, a partir disso, gerou-se um questionamento, tá? Se a camada de ozônio é tão importante e se eu estou destruindo a camada de ozônio, o que eu posso fazer para proteger a camada de ozônio, né? Então, o primeiro passo para preservar algo é ter consciência de que você está prejudicando algo, então você tem que reverter isso, tá? Então, o primeiro passo para começar a proteger a camada de ozônio é cada um tomar uma atitude sobre os efeitos que destroem a camada de ozônio, tá bom? Bom, então existem formas que são simples, que a gente pode adotar no nosso dia a dia para proteger a camada de ozônio, tá bom? Como assim, professora?
como, por exemplo, a diminuição da liberação de gases que destroem a camada de ozônio. Na aula passada eu falei para vocês que foi feito um acordo entre todos os países do mundo, através do Protocolo de Montreal, para garantir que os CFCs, que são gases que são emitidos, não destruam a camada de ozônio, né? Porém, por exemplo, produtos que são fabricados de forma ilegal podem ser produzidos com o uso de CFC, já que são substâncias que são estáveis, que são mais baratas muitas vezes. Então, existem ainda produtos que são fabricados de forma ilegal com CFCs. Então, se os CFCs destroem a camada de ozônio, a liberação destroem de forma brutal a camada de ozônio, qual é uma atitude que eu posso fazer, você aí, na sua casa, para proteger a camada de ozônio? Não comprar produtos que são fabricados à base de CFCs, não é? É óbvio. Então, os CFCs, como eu falei para vocês, são estabilizantes de sprays, aerosóis, como desodorantes, inseticidas. Então, as embalagens, os produtos que não têm CFCs, que não contêm CFCs, as embalagens vêm com um selo identificando que aquele produto não contém CFCs, não contém clorofluorcarboneto, tá bom? Olha só, aqui é um exemplo, aqui também é outro exemplo, tá pequenininho, né? Mas aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, é outro exemplo de que esses produtos, esses sprays, não são fabricados à base de CFCs, tá bom? Então, a partir de hoje, a partir dessa aula sobre o que eu posso fazer, o que você pode fazer para proteger a camada de ozônio, é que toda vez que você for no supermercado, for em algum mercado, comprar desodorante ou algum spray, você vai olhar na embalagem e ver se aquele produto contém ou não CFCs. Se conter CFC, o que você vai fazer? Não vai comprar, tá bom? Vai comprar produtos que não contêm CFCs, que são as substâncias que destroem a camada de ozônio, tá bom? Perfeito. Então, por quê, pessoal? Tá, nós estamos vivendo aqui na atmosfera, no planeta Terra, né? Há um desequilíbrio que a gente sente, mas nós vivemos aqui nesse planeta. Mas geralmente as pessoas pensam assim, né? As pessoas que não pensam no bem do planeta, nas próximas gerações, o que elas pensam? Eu tô vivendo aqui, daqui a, sei lá, alguns anos eu vou morrer, então tanto faz pra mim, eu não vou proteger o planeta Terra. Eu vou continuar usando produtos à base de CFCs, usar eletrodomésticos que são produzidos à base de CFCs e eu não estou nem aí. Então, nós precisamos ter consciência de que nós fazemos parte do planeta Terra, tá bom? Nós fazemos parte. Nós não somos o todo do planeta. O planeta não depende da gente, não. Nós dependemos dele, tá bom? E para a manutenção da nossa vida, para garantirmos as gerações futuras, tá bom? Vocês que ainda vão ser adultos, idosos, ter filhos e etc., você tem que pensar no bem comum, tá bom? Todos nós temos que pensar no bem comum e na proteção do nosso planeta, né? Que nós dependemos dele para nossa sobrevivência. Então, essa é a primeira atitude, tá bom? Não comprar produtos à base de CFCs, tá bom? Além disso, realizar a manutenção de eletrodomésticos, tá? Como geladeiras e ar-condicionados, que são produtos que, sem a manutenção, podem liberar esses gases, tá? Emitem clorofluorcarbonetos quando estão desregulados, então, manutenção contínua. E trocar eletrodomésticos, refrigeradores mais antigos pelos novos, tá? Porque os novos não emitem CFCs. Então, ar-condicionados antigos, sabe? Aqueles que são quadrados, aqueles ar-condicionados, alguns deles ainda foram fabricados há muito tempo atrás à base de CFCs. Então, eles funcionam, estão liberando continuamente CFCs, tá bom? Além disso, geladeiras antigas também, como essa aqui na figura que eu coloquei aqui para vocês, um exemplo, tá? Essas geladeiras também eram fabricadas à base de CFCs, tá bom? Perfeito. Então, a palavra de hoje é cada um fazer sua parte, uma colaboração
preservando o meio ambiente, preservando o planeta Terra, ajudando aí na preservação da camada de ozônio, pensando no bem comum pra gente e para as futuras gerações, tá bom? E dia 16 de setembro, que tá chegando inclusive na próxima semana, é o dia que comemora-se a proteção da camada de ozônio, tá? Dia 16 de setembro é o Dia Internacional para a Proteção da Camada de Ozônio. Isso porque foi nessa data, em 16 de setembro, que foi assinado o Protocolo de Montreal, que eu falei para vocês dele na aula passada, tá bom? O Protocolo de Montreal foi um acordo entre vários países do mundo que os países concordaram entre si que não produziriam mais produtos à base de CFCs, tá? Utilizando CFCs, que são substâncias que destroem a camada de ozônio, que provocam a aceleração dessa destruição, né? Então, o Protocolo de Montreal, ele estabeleceu a necessidade do banimento gradativo dos CFCs e a substituição dessas substâncias por gases que não tivessem o mesmo dano, né? Como aqueles derivados do petróleo que eu falei para vocês. Então foi no dia 16 de setembro que o Protocolo de Montreal foi assinado e aí ele tem uma meta de que os CFCs serão 100% eliminados até 2040, tá bom? Perfeito, pessoal. E a partir disso, tá? A partir do Protocolo de Montreal, que foi uma atitude mundial tomada para a preservação dessa camada de ozônio, apesar de que eu falei para vocês na aula passada, de que há resquícios de CFCs que foram liberados durante um século na atmosfera, então há resquícios ainda desses CFCs que ainda destroem a camada de ozônio, porém, como parou-se de fabricar produtos à base desses gases, tá bom? Houve uma recente melhora, uma lenta melhora do quadro dos buracos da camada de ozônio, tá bom? Então, há indícios de que houve uma ligeira recuperação da camada devido ao protocolo de Montreal, tá? Que foi um boicote mundial ao uso de CFCs. E então, a partir disso, melhorou-se, tá bom? Lentamente, esse buraco que há na camada de ozônio, apesar de que os efeitos ainda são sentidos, porém, já é um primeiro passo, né? E a perspectiva é que até 2050 seja possível a recuperação completa da camada de ozônio na estratosfera. Isso se cada um fizer a sua parte, né, pessoal? Se todos os países do mundo realmente fiscalizarem os produtos que são produzidos, se as pessoas estão utilizando ou não CFCs, se você é da sua casa, fiscalizar também os produtos que você usa, se são ou não à base de CFCs, tá bom? Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha, tá bom? Cada um fazendo sua parte. Não adianta ter um protocolo de Montreal e a camada de ozônio tá se recuperando lentamente, aí as pessoas, não, a partir de agora vamos utilizar CFCs, então vai destruir todo esse quadro de melhor, tá bom? Perfeito. E agora, eu vou deixar vocês aí com um vídeo do Schwarza, que ele fala sobre essa recente melhora da camada de ozônio, de como que a camada de ozônio está se recuperando, tá bom? É um vídeo bem legal, muito interativo, eu gosto muito desse canal, então assistam o vídeo, tá bom? E a camada de ozônio da Terra está se recuperando, trazendo boas notícias sobre o movimento eólico global. Nesse momento o que mais precisamos é de boas notícias, não é mesmo? Como a camada de ozônio está se recuperando é o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E se você gosta de assuntos ligados à astronomia, às ciências em geral, se inscreva no canal clicando no botão aqui abaixo. E a camada de ozônio acima da Antártida andou se recuperando. Na verdade, muita coisa melhorou na atmosfera do hemisfério sul. E a quem você deve agradecer a isso? Aos Vingadores? À Liga da Justiça? A Rihanna?
Bom, o novo estudo sugere que o Protocolo de Montreal, que é um acordo de 1987 para parar e produzir substâncias que destroem a camada do ozônio, também conhecida pela sigla em inglês ODS, poderia ser responsável por pausar ou reverter algumas mudanças preocupantes nas correntes de ar no hemisfério sul. Então, se você quer agradecer a alguém por isso, agradeça a quem obedeceu esse protocolo. Caramba, 1987, quando esse acordo foi assinado, eu tinha 7 anos e comia tijolo. Rodando como se fosse o peão da casa própria em direção aos polos do nosso planeta, a uma altitude elevada, existem correntes de ar rápidas, conhecidas como correntes de jato. Antes da virada do século, o esgotamento do ozônio estava levando a corrente de jato do sul mais ao sul do que o normal. E isso acabou mudando os padrões de precipitação e, potencialmente, as correntes oceânicas. Então, uma década ou mais após a assinatura do protocolo, essa migração parou subitamente. Mas eu continuei comendo tijolo. Bom, teria sido coincidência essa migração ter parado? Bom, usando uma variedade de modelos e simulações em computador, os pesquisadores agora demonstraram que essa pausa no movimento não foi motivada por mudanças naturais nos ventos. Em vez disso, apenas as mudanças no ozônio poderiam explicar por que o fluxo de corrente de jato parou subitamente. Em outras palavras, o impacto do Protocolo de Montreal parece ter interrompido ou até mesmo revertido um pouco a migração ao sul da corrente de jato. E pela primeira vez, essas são realmente boas notícias. É a ciência, meus amigos. Na Austrália, por exemplo, mudanças da corrente de jato aumentaram o risco de seca, empurrando a chuva para longe das áreas costeiras. Se a tendência se reverter, essas chuvas poderão retornar. Segundo Ian Hay, químico orgânico da Universidade de Melbourne, as faixas meteorológicas que trazem nossas frentes frias estão se estreitando em direção do Polo Sul. E é por isso que o sul da Austrália experimentou uma queda nas chuvas nos últimos 30 anos. Se a camada de ozônio está se recuperando e a circulação está se movendo para o norte, então são boas notícias em duas frentes. Notícia bacana, legal, mas pode ser que não tenhamos motivos para comemorar por muito tempo. Embora as melhorias em reduzir a nossa dependência desses gases que destroem a camada de ozônio certamente permitam que o ozônio se recupere, os níveis de dióxido de carbono continuam subindo e colocando em risco todo esse processo. No ano passado, o buraco na camada de ozônio que fica ali sobre a Antártida atingiu o seu menor pico anual já registrado desde 1982. Mas não vá achando que o problema está resolvido. E esse registro pode ter algo a ver com temperaturas incomumente moderadas nessa camada da atmosfera. Além disso, nos últimos anos, houve um aumento de produtos químicos que destroem a camada de ozônio provenientes de regiões industriais na China. Segundo o químico atmosfero Antara Banerjee, da Universidade do Colorado, nós chamamos isso de pausa porque as tendências de circulação em direção contrária podem retornar, permanecer inalteradas ou revertidas. É o cabo de guerra entre os efeitos opostos da recuperação do ozônio e o aumento dos gases do efeito estufa que determinarão as tendências futuras. O Protocolo de Montreal é a prova de que, se tomarmos medidas globais e imediatas, podemos ajudar a pausar ou até reverter alguns dos danos que iniciamos. No entanto, mesmo agora, o aumento constante das emissões de gases do efeito estufa é um lembrete de que uma dessas ações simplesmente não é suficiente. E aí, gostaram da matéria? Se vocês gostaram, não se esqueça de dar seu like aí ou de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E antes de terminar o vídeo, deixa eu fazer um convite para vocês assistirem meu vídeo lá no canal, tá explicado. Nessa semana a gente falou de reptilianos, essa teoria maluca envolvendo os reptilianos. Se você gosta desses temas, clique no link que está aqui embaixo na descrição para assistir o vídeo. E os recadinhos de sempre, se você quiser apoiar o canal, você pode se tornar membro dele clicando no botão que está aqui abaixo, ou então comprar minhas camisetas na Chicorri, como essa aqui que eu estou usando, ou meu livro do Átomo ao Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Para comprar camisetas e o livro tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta. Perfeito, pessoal. E aí, vocês assistiram o vídeo? Viram como que a camada de ozônio está se recuperando? É uma dose de esperança, né? Já que a destruição dela é muito prejudicial ao planeta, destruiriam todas as formas de vida que existem aqui. Não é algo benéfico para nós, seres humanos, nem para os outros animais, nem para as plantas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, se cada um fizer a sua parte, fiscalizar os produtos que você usa, tá bom? Fazer a manutenção direitinho, tá bom? Isso tudo é uma atitude a ser tomada para que em 2050, cruzando os dedinhos, a camada de ozônio esteja completamente recuperada, tá bom? Perfeito. E aí eu termino a aula falando que
o seu objetivo seja ser feliz e que você corra atrás disso todos os dias. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido tudo direitinho sobre a camada de ozônio, saiba como tomar atitudes que ajudem a preservar a camada de ozônio e foi isso. Na próxima aula iremos falar sobre o efeito estufa, então não perca, tá bom? Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.